De acordo com o IBGE, a insegurança alimentar aumentou 47% no Rio Grande do Sul nos últimos anos. É a terceira cesta básica mais cara entre as capitais brasileiras. Insegurança alimentar em Porto Alegre é pauta de reunião no Legislativo. Porto Alegre, 27 graus. A dona Edila refaz seu caminho diário, subindo com dificuldade a lomba que leva até sua casa no beco de chão batido. A força utilizada cotidianamente na catação e na reciclagem agora ajuda a puxar um carrinho de feira. Mas ali não tem comida como se poderia imaginar, apenas sacos de lixo e outros pertences. Para a dona Edila, o acesso à alimentação envolve uma outra realidade. Eu pego fruta podre para poder comer, não tenho vergonha de dizer. Aí não vou falar mais porque eu tô atacada dos nervos. É brabo, é triste, olha, é triste. Olá, o Com a Câmara na Cidade está no ar. E o assunto é a insegurança alimentar na capital gaúcha, situação agravada com a pandemia. Os dados relativos a Porto Alegre, a realidade de algumas comunidades do município, ações do Executivo e do Legislativo, alternativas para enfrentar o problema, tudo isso você confere a partir de agora. Fique conosco. Tá tudo caro, carne, tudo, galinha, tudo. Eu tenho que passar só ovo. Quando tem dinheiro, né? Desculpa eu dizer isso, mas quando tem dinheiro. O aumento nos preços que a dona Edila percebe diariamente se confirma com os dados levantados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O DIEESE realiza pesquisas continuamente sobre os valores da cesta básica e do salário mínimo necessário à população. Nós divulgamos a cesta básica de Porto Alegre e, mais uma vez, nós tivemos aumento, né? Na média, no mês, de 1,16, mas produtos, né, como café, batatas, produtos in natura subiram bem mais que isso, né? E quando a gente olha em 12 meses, essa alta chega a 21%, né? 2 vezes a inflação do período, que traz aí uma enorme dificuldade para a maior parte da população, né? Que ou perdeu a sua renda, ou perdeu o seu emprego, e mesmo quem está empregado não está conseguindo nem repor a inflação do período, porque, na média, a inflação está 10%, e os alimentos estão subindo mais de 20%. E quando a gente olha outros itens também, como a energia elétrica, por exemplo, aqui em Porto Alegre, ela subiu 34% em 12 meses. O gás de cozinha, 26%, o combustível, 42%, sem incluir essa última alta. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Porto Alegre também acompanha a situação de vulnerabilidade que atinge parte da população. A gente se baseia nos dados que existem em nível Brasil, que foram levantados na região, em todas as capitais, né, da rede nacional, a pesquisa nacional de segurança alimentar, e esse é o dado que a gente se baseia. Então, hoje a gente tem aproximadamente aí 9% da população passando fome. Isso no Brasil representa 19 milhões. Então, se a gente trouxer para Porto Alegre, né, isso seria aí um dado de aproximadamente 150 mil pessoas, considerando 1.500.000 habitantes em Porto Alegre. Piorou muito mesmo. Ninguém ajuda, ninguém dá nada para a gente tem que se virar com as casinhas que tem. A alimentação é um direito humano, né? Está lá previsto na Declaração de Direitos Humanos, está incluído na nossa Constituição. A gente tem que pensar o que é segurança alimentar, né? Que é o acesso pleno e permanente a alimentos em quantidade e qualidade adequadas, né, no consumo humano. Para que isso aconteça, é importante que as pessoas tenham acesso realmente a esses alimentos. A Fundação de Assistência Social, ela tinha uma média de entrega de 940 cestas básicas para toda a cidade ao mês, e nós passamos para quase 10 mil cestas básicas ao mês. Então, só por esse número, né, sair de praticamente 1.000 ao mês
para 10 mil, então isso já sugere o impacto, né, que nós vivenciamos com referência à segurança alimentar. O Com a Câmara na cidade chega ao Morro Santana, uma das tantas comunidades atingidas pelo desafio de garantir a alimentação desde o início da pandemia. Nós viemos conferir as dificuldades, mas também a força das mobilizações que nascem dos próprios moradores. Vamos juntos conhecer o coletivo Mães da Periferia. A iniciativa foi idealizada e é comandada pela Letícia. Aqui o protagonismo é todo feminino. São mulheres que se reúnem para arrecadação e distribuição de alimentos e outros produtos como materiais de higiene, roupas e brinquedos. A ideia surgiu no início do ano passado, quando Letícia ainda não imaginava que uma pandemia agravaria a situação. Em janeiro de 2020, a partir de um trabalho de saúde coletiva que eu tive que apresentar na instituição de ensino, onde deveria ser pontuado as estruturas de desigualdade dentro do território em que eu morava. O coletivo é composto por mulheres da comunidade, mulheres que são de outras comunidades, na intuição de fortalecimento, né, e de ajuda a quem está em situação de vulnerabilidade. A necessidade que já existia se agravou com a crise sanitária. Com a pandemia, isso foi muito pior, porque as pessoas não tinham emprego, né? Existia a exigência de um isolamento social que não era possível ser mantido, porque tu precisava sair para correr atrás da tua comida, né, e manter a tua família. As mães solo, com uma grande quantidade de filhos, sem emprego, com auxílio muito baixo, nos primeiros momentos não tinha ainda aquele auxílio emergencial. Então, a partir disso, a gente entendeu que a coletividade é a única solução para quem vive no território, em territórios periféricos, né? Quem conhece o coletivo Mães da Periferia ressalta o trabalho. Pelo projeto que a gente vem observando, acompanhando, é um projeto muito bom, que está auxiliando o pessoal que está um pouco meio abandonado. O auxílio é uma coisa que 300 pila, 400 pila, tu compra um gás e compra arroz e feijão pro mês todo. Tu não compra mais que isso, tu não compra uma mistura, tu não compra uma verdura. Então a gente necessita realmente da ajuda de certas pessoas comunitárias, que nem a Letícia, ou outros projetos também que ajudam, que ajudaram, para conseguir se manter, porque falta na mesa. A média hoje do auxílio emergencial está em R$250, né? Veja que não cobre um pouco mais de 1/3 do valor da cesta básica, que está em um pouco mais de R$600, né? Não cobre nem a metade da alimentação. E o cálculo da cesta básica é feito para uma pessoa, para um adulto, né? Conforme está lá na Constituição. Não tem como falar em segurança alimentar se tu não tiver alimentação básica, que é o arroz e feijão, que hoje está extremamente caro. Algo controverso, né? Nós somos um grande produtor, né? Mas ao mesmo tempo a gente é um grande exportador e tem sido priorizado o mercado externo, que está pagando em dólar, né? Então a gente vê aí aumento das exportações de carne. Então todos esses produtos que estão da cesta básica, o feijão, a carne, o arroz, o óleo de soja, o açúcar, o café, são tudo commodities, são produtos exportáveis, e a gente está pagando em dólar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente exporta, né, então acaba não priorizando o mercado interno, o que falta a gente acaba importando, e aí também aumenta o custo para nós. Então, tem um conjunto de fatores que foram colocados, abandonados à política, e que deixou boa parte da população à mercê, né, vulnerável. A Paola é uma das mães da periferia da capital que enfrentam a dificuldade de gerar renda e de comprar os alimentos. Foi bem complicado, porque na época que começou a pandemia eu tinha um pequeno negócio, uma padaria, que eu trabalhava com revenda de bolos, e nos atingiu 100%, a gente teve que fechar. A gente conseguiu resistir mais uns 4 meses, depois do início da pandemia ali, 2020 até agosto de 2020, depois nós tivemos que fechar mesmo.
não demos conta porque ficou absurdo o preço de tudo, do nosso matéria-prima, e nós não conseguimos manter. Então eu tive que fechar minha renda e fiquei um bom tempo desempregada. Agora faz 2 meses que eu consegui um serviço. Além do desemprego e da alta no preço dos produtos, outros fatores influenciam na segurança alimentar da população, como é o caso da água. Conforme relatório do DEMAI referente a 2020, a rede de água de Porto Alegre possui mais de 4.000 quilômetros de extensão. O documento ainda aponta que o investimento feito no sistema no último ano foi superior aos 64 milhões de reais. Porém, ainda há zonas da cidade que precisam ser abastecidas por caminhões-pipa e utilizam caixas d'água, como é o caso da comunidade em que mora o seu Nascimento. Nós estamos com problema de água, né, de encanamento, tá? Eu já sei que o DEMAI estão fazendo, estão colocando aquelas encanamento de, como é que se diz, aquelas mangueiras grossas para colocar, tá melhorando, tá ficando cada vez melhor. Só que na parte de cima aqui nós temos temos 3 caixas d'água que está auxiliando nós nessa parte de cima aqui da pedreira. Em nota, o DEMAI informou que a área regular do Morro Santana é abastecida pelo sistema São João. Já as áreas irregulares ou em processo de regularização são abastecidas por reservatórios comunitários, aonde o departamento leva água por meio de um caminhão-pipa todos os dias. Para além das ações do poder público, o coletivo Mães da Periferia aposta em iniciativas movidas pela união da comunidade. A gente entendeu que a coletividade é a única solução para quem vive no território, em territórios periféricos, né? Um dos projetos do coletivo Mães da Periferia é uma horta comunitária. A manutenção não está em dia, porque falta tempo e recursos aos voluntários. O objetivo aqui é unir a comunidade para uma alimentação mais saudável. Nós temos inúmeras atividades, né? Nós temos atividades de luta por educação popular, atividade de distribuição de cesta básica, atividade de distribuição de alimento já pronto, que é o projeto Saúde no Prato. Tanto o coletivo Mães da Periferia como produtores de orgânicos trataram sobre insegurança alimentar com os vereadores aqui da capital. O tema foi pauta de reunião da Comissão de Direitos Humanos aqui do Legislativo no mês de abril. No debate foram trazidas alternativas para tornar a alimentação mais saudável. O alimento orgânico dentro das comunidades não é comum em função da questão financeira mesmo, né? Acaba que as famílias não conseguem ter acesso ao básico, mesmo sendo prejudicial, mas o básico, né, que são as comidas, as frutas e verduras com agrotóxico. E a nossa proposta é trazer essa realidade, né? Eu acho que seria importante ter planos que colocassem essa nova vivência dentro das comunidades, através de cestas, de parcerias que pudessem distribuir. A feira já vem fazendo um trabalho sem, enfim, uma articulação mais precisa quanto ela tem agora. Faz muitos anos, a gente sempre doou alimentos. A gente já doou para o banco de alimentos, já doou para cozinhas comunitárias. A gente tem um trabalho já de anos com o Mesa Brasil bem consolidado. No início, lá na feira, o que faltava para nós muito era uma estrutura, assim, um espaço onde desse para concentrar os alimentos para ser doados e a logística para levar para os lugares onde ele tem que chegar. E essas são coisas que nós temos aperfeiçoado. O processo de logística é algo que o Banco de Alimentos de Porto Alegre conhece bem. O espaço possui área de 1.400 metros quadrados, com capacidade de 800 toneladas de armazenamento. Atuando há 21 anos, foi o primeiro banco de alimentos criado no Brasil. A organização já arrecadou e distribuiu mais de 70 mil toneladas de alimentos. Quase 8 mil destas toneladas foram durante a pandemia. O banco já nasceu com essa missão de ser o articulador da sociedade, então de aproximar pessoas que querem e podem ajudar daquelas pessoas que necessitam
né, do apoio da comunidade, da sociedade. Então, além de ser um articulador, o banco busca, a partir de gestão empresarial, organizar os diversos processos que existem no desperdício de alimentos, né? E nós fazemos isso contando com clubes de serviços, de Rotary, Lions, empresas, e cada um atendendo às suas especificidades, né, usando o seu expertise. Nós temos um mapa social, nós temos ali cadastrado mais de 350 instituições que são atendidas mensalmente, desde que o banco foi criado. Não foi unicamente na pandemia. Além dos voluntários de entidades sociais, a organização ainda conta com parceria de diversas universidades do estado. Na sede do Banco de Alimentos da capital, há inclusive espaço reservado para oficinas e cursos sobre segurança alimentar. Nós temos inúmeros setores da sociedade que participam e criamos também uma possibilidade, né, para todas aquelas pessoas que às vezes querem contribuir e não sabem como. Então, nós utilizamos muitas tecnologias sociais. Agora mesmo na pandemia, nós criamos um site que foi o Doe Alimentos, um chamamento extremamente simples, mas que caiu na simpatia das pessoas, um site lúdico, onde as pessoas podem encher uma sacolinha e passar o cartãozinho de crédito de casa. Foi um sucesso absoluto, né? Na Câmara de Vereadores, propostas também buscam auxiliar no combate à insegurança alimentar. Um dos projetos aprovados foi o da vereadora Fernanda Bart, que tem foco na doação de excedente de gêneros alimentícios. Todo alimento in natura ou processado que esteja em boas condições de consumo dentro do prazo de validade. A regulamentação de como essa doação vai ser feita ficará a cargo da prefeitura, né, que vai regulamentar quando emitir ali, quando assinar a lei. Mas o mais importante é que ele dá segurança jurídica a todos aqueles que querem doar. Que agora, por exemplo, um supermercado que tem muito excedente pode fazer doação direto para uma ONG ou pessoa física também. Outro projeto aprovado pelo Legislativo tratou do orçamento destinado às entidades comunitárias. A matéria do vereador Giovanni Bill manteve o repasse de verbas a estas instituições enquanto elas estiveram fechadas devido ao isolamento social. O nosso projeto ele garantiu, né, o repasse para as entidades parceirizadas com o município, né? Nós temos 219 escolas de educação infantil conveniadas com a prefeitura e somando todos os atendimentos somam em torno de 23 mil crianças. E nós temos em torno de 169 entidades vinculadas, parceirizadas com a FASC. E o total desses convênios, dessas parceirizações, soma em torno de 50 mil atendimentos. Esse auxílio ele se fez vigente no período em que as entidades estavam fechadas, né? Mas elas seguiam com o seu RH ali, com o aluguel do espaço, com a água, com luz, com o telefone. Então essa lei garantiu que toda vez que, por causa da pandemia ou de outras pandemias que vierem, e o atendimento for cessado, essas entidades continuam garantindo os seus recursos para se manterem abertas. A gente precisa gerar estudo, educação. Nós precisamos ter uma base educacional. Não tem. Não tem aqui na vila, por exemplo, de 90% das crianças ali de 100%, só 10 têm acesso à creche. Então começa por aí, a mãe periférica não consegue trabalhar. Eu me viro, eu deixo um dia com o vô, outro dia com a avó, outro dia com o tio. A experiência que a gente tem todo esse tempo de projeto, são quase 2 anos, eu posso dizer com segurança de que a demanda que os centros de referência recebem é muito inferior à realidade de pessoas que estão em vulnerabilidade. No Legislativo de Porto Alegre, a Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional pretende conhecer melhor a realidade da população, afirma sua coordenadora. Uma das principais perspectivas da frente, né, além de poder organizar, né, os setores sociais que debatem sobre isso, é do ponto de vista da elaboração. Como a gente diz, o município não tem um total domínio dos números. Nós queremos produzir em relação a isso. Fazemos parte também de uma articulação internacional junto à FAO, né,
que onde nós também vamos ter aí o compartilhamento de experiências em outras regiões, em outros países aqui da nossa região. A parlamentar também tem projetos de renda e alimentação tramitando na Câmara. Eu faço parte de um movimento da Rede Brasileira de Renda Básica, com diversos vereadores pelo Brasil, incluindo o vereador Eduardo Suplicy em São Paulo, e apresentamos juntos um projeto sobre renda básica emergencial e sobre renda básica cidadã. No município de Porto Alegre está tramitando o nosso projeto, né? E também sobre uma política municipal aí de aquisição de alimentos também, porque acreditamos que nós precisamos ter um sistema, né, que ele funcione, que ele consiga garantir tanto do ponto de vista do produtor, né, quanto do ponto de vista das compras públicas, do ponto de vista do consumidor. Conforme a presidente da FASC, 2 iniciativas estão sendo planejadas para reduzir a fome na capital. Um cartão alimentação deve ser lançado em novembro e futuramente a ideia é trabalhar a segurança alimentar por territórios. Nós vamos lançar nos próximos dias. Esse cartão vai ter o valor de R$200 e a pessoa, então, ela vai poder escolher o que ela vai comprar, né? O valor também vai ser maior, ela vai poder comprar no comércio local e, principalmente, a escolha, né, que é a soberania alimentar e o protagonismo desse sujeito, né? E pensamos, como cidade, né, de podermos pensar em núcleos de combate à fome, né? E esses núcleos, então, teriam que ser territorializados, incluir hortas comunitárias, incluir as associações de bairro, as igrejas, né? A questão do alimento, ele é uma forma de nos vincularmos, ele faz parte de um acompanhamento que se faz dentro dos nossos serviços socioassistenciais. Ele não é atividade fim, né? A segurança alimentar hoje, inclusive, ela está na Secretaria do Desenvolvimento Social e penso que ela vai ter que ser encarada e envolvida dos mais diversos setores. Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social afirmou que atualmente são servidas 1.100 refeições por dia em 4 restaurantes. Junto ao programa Mesa Brasil do SESC, o executivo destinou 72 toneladas de alimentos à população. Ainda estão sendo planejados a abertura de um novo restaurante em dezembro, um programa de incentivo às hortas comunitárias e o Plano Municipal de Segurança Alimentar, que deve ser lançado até o final do ano. Eu acho que é o papel do parlamento a denúncia, a cobrança e as proposições em relação a essa situação aí, para que nós possamos garantir um futuro de dignidade para o nosso povo, né? A gente precisa de posicionamento do governo, dos vereadores, e cobrar, né? Cobrar em quem a gente votou, cobrar os vereadores, cobrar governador, cobrar prefeito. Sei lá, dar os alimentos para o pobre, né? Ajudar o pobre, né? Porque não é possível. A começar por fazer os nossos direitos serem cumpridos, né? Quando eu falo nisso, eu falo em acesso a uma educação de qualidade, a acesso de uma saúde que consiga atender as demandas, né, das comunidades, as nossas políticas públicas que não chegam, né, o asfalto, a pavimentação, luz, água potável. Na maioria das periferias, a água potável ela é improvisada, né, porque a gente não consegue, na maioria das vezes, fazer isso por meio legal, né, com os órgãos competentes. Então, eu acho que fazer a política pública chegar a quem votou, né, quem elegeu esses políticos é fundamental, para que aí a gente consiga trabalhar nessa estrutura de desigualdade, gerando educação, cultura, gerando uma vida digna para essas crianças de hoje. Lá na frente nós vamos ter os cidadãos que vão fazer o seu papel, vão ter um emprego digno, vão conseguir olhar para as suas comunidades com carinho, com orgulho, né, do seu percurso de história. Com a Câmara na cidade de hoje fica por aqui. Não se esqueça que você pode seguir acompanhando a programação da TV Câmara nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.